Quando lemos esse versículo, a nossa mente, ela nos remete logo ao inimigo de nossas almas. Mas eu quero dizer para você nesta noite que eu não vou falar do inimigo de nossas almas, porque eu não dou crédito para ele, todo crédito é de Jesus. A graça é de Jesus, o amor é de Jesus, a comunhão é de Jesus, o poder é de Jesus, a vitória é de Jesus, a igreja é de Jesus, e quem glorifica é de Jesus. E se você é de Jesus, você já pode glorificar. Mas esse versículo também fala um pouco do homem. Ele leva também as nossas origens, porque nós também tivemos estágios. E nesta noite, iremos discorrer sobre alguns dos estágios que o homem passou. Primeiro estágio, ele era perfeito. Diga para o teu irmão, o homem era perfeito. Perfeito é aquele que não tem defeito. Perfeito é aquele que não tem erro. Perfeito é aquele que não comete pecado. Perfeito é aquele que faz as coisas conforme manda o figurino. Perfeito é aquele, aleluia, que não erra. E a Bíblia diz que o homem era perfeito. Quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia diz que, com o poder da sua palavra, ele determinou a criação dos seres. E ele disse à terra: produza frutos, árvores frutíferas, produza erva, produza animais. E a Bíblia diz que a terra produziu. E depois Deus olhou para os mares e disse: olha, mares, produza peixes em abundância, cada um segundo a sua espécie. Peixes grandes e pequenos. E a Bíblia diz que o mar produziu. Se você analisar essa passagem, você verá quão grande é o teu Deus. Porque os peixes vieram da água. Existem coisas que parecem inexplicáveis, mas para Deus não há o inexplicável. Água produza! E a água teve que se virar para produzir. Terra produza! A terra teve que se virar para produzir. Mas depois de toda a criação, a Bíblia diz que Deus intentou em seu coração em formar um ser conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. E diz a palavra de Deus que ele desejou fazer o homem. Glória a Jesus. Mas a criação do homem foi diferente. Não existe a palavra apareça o homem. Glória a Jesus. Mas a Bíblia diz que Deus montou nas asas de um querubim e veio até a terra. E diz a palavra de Deus que ele colocou a mão na massa. Ele colocou a mão no barro. Ele colocou a mão na argila. E ali ele formou um boneco. Aleluia! Aquele boneco ali na terra, diz a palavra de Deus que ele soprou nas suas narinas e ele passou a ser alma vivente. Glória a Jesus. E depois de criado, ele agora disse: olha, esse é a minha imagem e semelhança. E o que é que nos torna imagem e semelhança do Senhor? O nosso raciocínio lógico, os nossos sentimentos. Aleluia! O animal, ele não tem sentimentos, mas nós temos. O animal, ele não pensa, mas nós pensamos. E tudo isso é inerente de Deus. Então olhe para o teu irmão e diga-se para ele: você é a imagem de Deus. Porque você pensa, porque você tem sentimentos, porque você pode amar, você pode chorar, você sente alegria, também sente tristeza. Esses sentimentos, eles são inerentes de Deus, que é amor. E Ele colocou isso dentro de nós, para que nós pudéssemos ser semelhantes a Ele. Mas a Bíblia
diz que o homem era perfeito. E a perfeição do homem era tão grande que todas as tardes, a palavra de Deus nos diz que Deus vinha e sentava-se com o homem e ali conversava com o homem. Eu não sei o que era que Deus dizia, nem o que o homem falava, mas uma coisa eu sei: a glória de Deus na vida do homem era muito grande. O homem olhava a Deus face a face. O homem contemplava o Senhor face a face. Todas as tardes, ao cair do sol, Deus vinha e conversava com o homem, porque o homem era perfeito. Glória a Jesus. Mas o versículo que eu li diz assim: perfeito eras em teus caminhos desde o dia em que foste criado. Glória a Jesus. Deus deu para o homem uma determinação. Diga assim: determinação. Todos nós temos determinações. Você está aqui nesta noite porque há uma determinação de Deus na sua vida. E a determinação de Deus na tua vida é esta: que você adore a Ele, aleluia, que você exalte a Ele, que você sinta a presença dEle, que você receba a unção dEle. Aleluia! Ele determinou que você estivesse aqui nesta noite para ouvir a sua palavra e sentir a sua glória. Aleluia! Existe uma determinação de Deus para a tua vida. E nesta noite é noite de vitória. Glória a Deus. E Deus disse para o homem: de toda árvore que há no jardim comerás livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis. Porque no dia em que a tocardes, certamente morrereis. Glória a Jesus. E o que me chama a atenção nesta passagem é que entra aqui um elemento desconhecido, um elemento chamado morte, que não era citado, que no decorrer da criação não apareceu, que até mesmo no momento em que Satanás se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus, a Bíblia não fala neste elemento chamado morte, porque ninguém morria. Mas a Bíblia diz para o homem: olha, tu és perfeito, mas não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Jesus. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. E você precisa descobrir que vontade é essa. E adorar a Deus. E servir a Deus. Exaltar a Deus. Obedecer a Deus. Observar a palavra de Deus. Porque fazendo assim, você vai viver. É por isso que Paulo diz: é por esta causa que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque não observa segundo a palavra de Deus. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: a minha palavra é mais importante. Aleluia. A minha vontade é mais importante. O meu querer é mais importante. Aleluia. Pode até ser mais difícil, mas é o melhor. Aleluia. Pode até ser menos incompreendido, mas é o melhor. Aleluia. O melhor de Deus na sua vida é a vontade dele. Glória a Jesus. Mas o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, perfeito, glória a Deus, ele não atentou para aquilo que Deus tinha dito. E após
Glória a Jesus. Ele também se deixou levar pela voz dela. E veja que coisa interessante. Quando Eva comeu o fruto proibido, glória a Jesus, e ela ofereceu para o homem, ele poderia ter negado. Ele poderia ter dito, não tocarei no fruto, porque Deus já nos advertiu. E o curso da história seria diferente. Mas a Bíblia diz que a mulher ofereceu o fruto ao homem, e ele tomou daquele fruto e o comeu. No momento que ele comeu, que ele foi enganado, os olhos dele se abriram. Ou seja, a maldade que não havia apareceu. A inocência que reinava desapareceu. E agora, o nosso Deus, mais uma vez, vem ao jardim. Só que agora a situação é diferente. Por quê? Os homens andavam nus. E eles não se envergonhavam porque eram como crianças. Mas depois do pecado, eles agora descobriram que estavam nus e envergonhavam-se. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando Deus veio ao jardim, e ele chamou por Adão, chamou pelo homem, e o homem disse, ouvi a tua voz e me escondi. Por que tu te escondeste, Adão? Porque estou nu. Quem te disse que tu estavas nu? Acaso comeste do fruto que eu ordenei que não comesses? E ele disse, a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Mas existe um ponto importante nessa passagem, que em momento algum Deus atribuiu culpa à mulher. Mas ele disse ao homem, maldita é a terra por tua causa. Glória a Jesus. Porque ele podia ter evitado. Ele podia ter observado. Ele podia ter, aleluia, obedecido. E quando nós, hoje, que somos chamados por Deus para estar diante da tua vontade, desobedecemos, também temos que pagar um preço. Glória a Jesus, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele ceifará. Maldita é a terra por tua causa. Glória a Jesus. Porque a determinação foi para o homem, não foi para a mulher. Mas a mulher também recebeu um pouco do resquício do pecado. Por causa do teu erro, terás que dar à luz com dores. Aumentarei sobremaneira as tuas dores, e dará luz com dores de parto, por causa do teu pecado. E a Bíblia diz que naquele exato momento, a glória de Deus que estava sobre o homem, ela desapareceu. Mas no meio do jardim, não tinha somente a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida. E quando o homem percebeu que ele estava perdido, que o elemento chamado morte surgiu nesta noite, saiba que a morte apareceu no momento que o homem pecou. Não existia morte. A morte surgiu no dia em que o homem pecou. E essa famigerada morte, ela tem trazido sofrimento às famílias, porque ela entra na casa do rico, ela entra na casa do pobre, ela entra na casa do novo, ela entra na casa do velho, ela não quer saber se é grande, se é pequeno, se é bonito, se é feio, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, ela não quer saber, ela entra e leva, se é criança, se é adulto, essa famigerada morte, ela passou a existir no momento que o homem pecou.
Glória a Jesus. E com a mulher, olha, a árvore da vida, vamos tomar do fruto, comer e viveremos eternamente. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus mandou um querubim e ficou na frente da árvore com a espada cruzada. Aqui não. E foram expulsos do jardim. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Foram expulsos, foram separados, foram lançados fora. A Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. E por causa desse pecado, um outro elemento surgiu, chamado inferno, para abrigar os homens que morrerem sem salvação. Glória a Jesus. Mas Deus não fez o inferno para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Mas porque o homem desobedeceu, ele também foi condenado ao inferno. E hoje a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Glória a Jesus. É aqui onde entra o grande amor de Deus. Porque Deus olhou para o homem e no momento ele disse: olha, eu me arrependo de ter feito o homem, a minha imagem, a minha semelhança está jogada na sarjeta do pecado e toda sorte de males invadiu o globo terra. Porque o homem trouxe consigo a prostituição, trouxe consigo o homicídio, trouxe consigo a idolatria, tudo de ruim invadiu o mundo de Deus. A Bíblia diz que o coração de Deus pesou. E ele disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o coração de Deus ficou triste. Aleluia. E ele disse: eu vou destruir toda a raça humana, não vou deixar nada. Glória a Deus. Mas no momento que Deus falou isso, ele olhou do céu para a terra e não viu um justo sequer. No momento que Deus tentou destruir tudo, apareceu alguém no cenário, chamado Noé. E a Bíblia diz que Deus olhou para Noé e disse: eis ali um homem justo. Glória a Deus. Mesmo em meio a um mundo de pecado, de tristeza, de agonias, de coisas ruins, existem Noés ainda hoje. Existem homens e mulheres que não se dobram para as imposições do diabo. Existem jovens que não se deixam envolver com as coisas deste mundo. Existem senhores e senhoras que dizem: não, eu prefiro ficar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A mesma coisa aconteceu com Noé. Ele preferiu desagradar ao mundo para agradar a Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que Deus amou a Noé. E nesta noite, Ele quer também amar a você. Se você fizer como Noé, não der ouvido às imposições do diabo, não der ouvido à voz do inimigo, não der ouvido às coisas do mundo, não se deixar levar pela vaidade do mundo, não se deixar levar pelas coisas do inferno, mas glorificar a Deus em meio ao mundo perdido. Porque a Bíblia diz que Deus te chamou para iluminar, para ser luzeiro no mundo, para ser luz, para ser sal, em meio ao mundo perdido. Este homem era Noé, e você também. Glória a Jesus. Aquele povo morreu no dilúvio, mas a família de Noé foi preservada. E nasceu uma outra geração. E essa geração começou a cometer as mesmas coisas novamente. Glória a Jesus. E Deus agora olha do céu e diz: o que fazer com o homem? E aqui entra um mistério muito grande. Existe algo chamado justiça de Deus. A justiça de Deus olhou para o homem e disse: olha, ele tem que morrer.
ele tem que ser condenado, ele tem que pagar pelos erros dele, porque o pecado, o salário é a morte, o homem tem que morrer. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E do outro lado, acredito eu, que estava o amor de Deus. Ora, manda cair a sério. Vamos achar uma forma de salvar o homem. Vamos achar uma forma. Enquanto a justiça dizia tem que morrer, o amor dizia algo precisa ser feito. Eu não sei se foi nesse exato momento em que houve silêncio no céu, mas a Bíblia diz que quando se discutia o que fazer com o homem, levantou-se aquele que é o primeiro e o último, o leão da tribo de Judá, aleluia, o Cristo de Nazaré, aquele que veio, aleluia, em forma humana, que deixou a sua glória, despiu-se de sua majestade. Ele disse: olha, Pai, eu vou morrer pelo homem. Aleluia. E a Bíblia diz que o homem que estava condenado ao inferno, Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não morressem, não perecessem, não fossem ao inferno, mas que tivessem a vida eterna. Glória a Jesus. E aquele homem que estava condenado ao inferno recebeu uma oportunidade. E a Bíblia diz que todos aqueles que estavam assentados nas trevas, apareceu uma grande luz. E esta luz chama-se Jesus. E hoje, nós que não tínhamos direito, hoje temos direito. Nós que estávamos longe, agora chegamos perto. Nós que estávamos condenados, fomos perdoados. Nós que não tínhamos acesso, a porta se abriu. Glória a Jesus. E nesta noite, estamos aqui neste lugar, porque Ele abriu a porta para nós. Aleluia. E Ele disse: olha, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E a palavra de Jesus, ela é imperativa. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Aleluia. Não diz vai ter ou terá, não. Tem. Se você crê, você tem. Então quem tem, glorifica. Aleluia. Quem tem, exalta. Quem tem, adora. Quem tem, manifesta o poder de Deus. Porque a glória de Deus está sobre nós. A unção de Deus está sobre nós. O perdão de Deus está sobre nós. E a Bíblia diz: nós que estávamos longe, hoje estamos perto. Nós que não tínhamos nada, hoje somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Por causa do amor com quem nos amou. Tínhamos perdido tudo. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hoje temos vida eterna. Hoje temos perdão. Hoje temos salvação. Hoje temos direito. Hoje nós somos filhos por causa dele. É tudo dele. É por ele. É para ele. Somos dele. E ninguém pode tocar em nós, porque ele está conosco. E ele tem prometido: não te deixarei e não te desampararei. Aleluia. A Bíblia diz que este Deus é aquele que perdoa os pecados, que pega os pecados, lança no mar do esquecimento, e dele não faz menção, não faz lembrança, por causa de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: filhinhos, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, porque assim como Ele é, nós seremos. Seremos semelhantes a eles. Só quem acredita, levante a mão, levante a
arrependam. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite.